De onde você acha que surge essa saudade? Bem, eu acho que a saudade de conforto não é difícil de entender. Morte é um golpe terrível e nossa espécie é única entre todas as espécies do planeta por ser capaz de imaginar nossas mortes e saber que vamos morrer. E não gostar dessa ideia. E eu acho que temos dois impulsos concorrentes. Isso não é tanto a minha teoria, quanto a teoria de várias outras pessoas que eu discuto no meu livro. Uma delas e estão enraizadas em nossa biologia. Estão até mesmo enraizadas em nossos genes. E uma delas é se afastar de um cadáver. É perigoso. É uma fonte de doença. É algo para se afastar. Ao mesmo tempo, é um ente querido. E isso é algo para se aproximar. Então somos puxados em duas direções opostas. E você não pode simplesmente abandonar o corpo de um ente querido. Você precisa fazer algo. E disso surgem os rituais de sepultamento. E disso surge a sensação de que essa pessoa ainda está lá. Afinal, sua cabeça ainda está fervilhando com, bem, eu me pergunto se ela gostaria, e o que ela pensaria de, e ela pode me ver agora? Todos esses hábitos de pensamento que temos sobre qualquer pessoa que esteja próxima de nós, seja amando ou odiando, na verdade, esses hábitos não param apenas quando uma pessoa morre. Então, é muito natural entender como esses hábitos podem se transformar em uma espécie de alucinação. Presença. O que podemos chamar de erro de Dostoiévski. E isso se Deus está morto, tudo é permitido. Agora, isso não segue de forma alguma. Isso é um mito que causou uma quantidade enorme de danos no mundo. E qualquer ateu que pense que uma implicação de seu ateísmo é que não há diferença entre certo e errado, que não há espaço para moralidade, acredito que cometeu um erro muito sério. É um erro muito fácil de cometer porque muitas pessoas religiosas insistem neste princípio também. Eles parecem pensar que sem Deus não pode haver bondade, não pode haver moralidade. Isso é desmentido, eu acho, por tudo que sabemos. E note, finalmente, que mesmo que fosse verdade que precisamos de Deus para nos dizer o que é certo e errado, Deus não nos diz, apenas os representantes autonomeados de Deus na Terra. Em outras palavras, os seres humanos podem descobrir que precisamos dizer uns aos outros de qualquer maneira. O que é razoável, o que é racional e o que é moral. A sociedade humana evoluiu ao ponto em que podemos nos sentar e raciocinar por nossa própria livre vontade. Chegar aos melhores princípios para governar nossas vidas à nossa maneira, após uma discussão aberta, livre e razoável, baseada em fatos. Essa é, e sempre foi, a base da moralidade. Se você olhar para a moralidade no Antigo Testamento, compará-la com a moralidade de hoje, verá que ela mudou muito. E mudou porque as ideias das pessoas sobre o que faz sentido, o que é certo e errado, evoluíram. Elas amadureceram. E não é porque Deus lhes disse algo diferente hoje do que disse antes. É que eles simplesmente perceberam que não podiam mais tolerar as interpretações do que Deus supostamente dizia que a moralidade era o que antes passava no teste. Então, estamos presos dizendo um ao outro da melhor maneira que podemos como viver nossas vidas. E o que faz sentido moralmente. E se isso te ajuda a adornar esse processo com uma imaginação. Divindade que fala com você. Isso é um fato psicológico sobre você, mas não é relevante para a discussão. Uma que tem me interessado mais recentemente é como um número de instituições sociais dependem da ignorância daqueles que eles exploram. Seja um esquema Ponzi, onde os investidores individuais são quase cúmplices em sua ignorância do que está acontecendo, porque não vale a pena serem muito curiosos sobre o que está acontecendo até que seja tarde demais. E, em particular,
as religiões. Eu acho que talvez a mudança mais importante no mundo, no que diz respeito à religião, seja a comunicação eletrônica. A internet e os celulares, rádios transistorizados por falar nisso, voltando um pouco no tempo. Por milhares de anos, as religiões prosperaram em um ambiente onde as informações eram difíceis de obter, e você poderia mais ou menos presumir que os membros individuais de cada grupo não só eram ignorantes de outras religiões, mas até mesmo ignorantes de muita da história e práticas de suas próprias religiões. E essa ignorância facilmente mantida é, eu acho, uma espécie de sustento da solidariedade religiosa. Nossos corpos são compostos de talvez até 100 trilhões de células e eles cooperam muito bem. Os humanos são apenas cerca de 10% desses e o resto são todos visitantes de um tipo ou de outro. E apenas pegue suas células humanas, aquelas que têm seu genoma, o corpo nunca precisa se preocupar com seus polegares aprendendo algo e depois se rebelando e decidindo abandonar o barco. Sua missão de vida foi determinada no desenvolvimento desde o momento em que nasceram. Se tornou a célula filha de alguma célula mãe e eles não têm nenhum meio de aprender sobre o mundo exterior. E se perguntar se talvez a vida seria melhor se eles não fossem tão cooperativos. E as religiões eram assim. As religiões podiam contar com e perceber quando eu digo contar com. Não há ninguém fazendo essa dependência. É a própria religião que é projetada pela seleção natural de tal maneira a pressupor a relativa ignorância das partes que a compõem. Você não precisa fazer esforços especiais para proteger as partes da informação. Agora tudo mudou drasticamente. E eu acho que todas as religiões do mundo estão à beira de ou se extinguirem ou se transformarem de maneiras realmente radicais. Não há outra opção. Simplesmente não conseguirão continuar com as informações que agora estão facilmente disponíveis. Eles podem fazer o equivalente religioso a Bashar al-Assad e escravizar as pessoas, aprisionar as pessoas, matar as pessoas. Mas, se você não está preparado para basicamente colocar todas as pessoas na prisão, elas vão conseguir as informações, e isso vai mudar tudo. Então, minha prescrição para o que deveríamos estar fazendo é informar, informar, informar. De maneira muito firme, mas gentil, permitindo que pessoas de todo o mundo saibam sobre as religiões umas das outras e permitindo que elas reflitam sobre esses fatos. E se os líderes dessas religiões tiverem que revisar suas práticas para levar em conta o fato de que isso está acontecendo, eles vão transformar as religiões de maneiras difíceis de imaginar, mas eu acho que em grande parte favoráveis.